Na paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui para compartilhar convosco da palavra do Senhor. Quero agradecer ao muito digno pastor presidente da nossa convenção geral, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quero agradecer à mesa diretora da CGADB, que apoiou o nosso nome para estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Quero parabenizar a igreja hospedeira, na pessoa do querido pastor José Neco, está de parabéns por esse grande evento. Meus queridos, pregar nos grandes congressos do Brasil, como Deus tem me proporcionado, de estar ministrando em alguns lugares é uma coisa. Ver a multidão de Imperatriz lá no Maranhão, ministrando no congresso com o pastor Raul, como eu pude ver, lá em Brasília com o pastor Orcival, o pastor Otaviano, aquela multidão. A multidão também na Almader, com o pastor Eliel, naquele grande congresso do Rio de Janeiro, onde eu estive pregando. E muitos outros lugares, um grande congresso em João Pessoa, na Paraíba, é uma coisa. Mas ministrar aqui na convenção geral, a gente sente um grande peso de responsabilidade. Mas a palavra de Deus nos diz que da rocha jorrou água. E eu estou sentindo água viva aqui no meu interior nesta noite. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no versículo do tema. Eu lerei só, podem ficar assentados mesmo. Diz assim no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 11 e o versículo 15. E, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O interessante é que nós olhamos para a palavra de Deus e sabemos que isso aconteceu nos dias dos apóstolos. Isso aconteceu Deus usando o apóstolo Pedro. Mas eu quero dizer que muito tempo antes de acontecer este derramamento do Espírito Santo cair desta maneira na casa de Cornélio, antes de se cumprir o dia de Pentecoste, conforme podemos ver o registro de Atos capítulo 2, muito tempo antes, já havia um desejo no coração de Deus de derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Eu chamo isso de um segredo no coração de Deus, um anelo que havia no íntimo do coração de Deus e que foi revelado através do profeta Joel, quando ele vaticinou dizendo: e nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Já havia esse desejo no coração de Deus de derramar o seu Espírito Santo. E quando isso foi revelado, parece que eu vejo o diabo preocupado, começando a planejar para que a dinamite de Deus, a bomba atômica do derramamento do Espírito Santo, não viesse a acontecer de maneira nenhuma. O diabo já começa a ficar preocupado com a grande promessa de Deus, do cair, do derramar do seu Santo Espírito. Lá vem a igreja, nasce a igreja vitoriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na cruz do Calvário, quando o Senhor dava vida em propiciação pelos nossos pecados. Assim como o primeiro Adão recebeu um sono da parte de Deus, e Deus foi lá
e cerrou uma de suas costelas e fez a mulher, e trouxe para Adão após ele haver despertado, e ele disse: esta é verdadeiramente osso dos meus ossos e carne da minha carne. Assim também o segundo Adão, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebia o sono da morte na cruz do Calvário, e quando o seu lado era transpassado e jorrava sangue e água, Deus levantava ali uma igreja vitoriosa e triunfante na autoridade do seu nome. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos e comissionou-os dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu imagino o diabo dando gargalhada no inferno e dizendo: o quê? Esses homens simples aí que serão a igreja que vai incendiar o mundo? O quê? Esses homens simples aí que vão levar essa palavra? Essa igreja eu dou um assoprão e ela acaba. Essa igreja não vai durar um ano, essa igreja não dura nada. Mas parece que eu vejo o inferno tremendo, o diabo ficando pálido, os demônios aterrorizados, quando Jesus completa a frase dizendo: mas tem uma coisa, é no meu nome que vocês irão, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, em meu nome se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, é no meu nome. A igreja que nasceu na cruz do Calvário foi inaugurado no dia de Pentecoste, quando se cumpriu Atos 2, que está registrado dizendo: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Está aí o início do derramamento do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo e fogo. Foram batizados e falaram em línguas. Não falar em línguas como na Torre de Babel. Na Torre de Babel falar em línguas vazio, mas em Atos falar em línguas cheios do Espírito Santo. Na Torre de Babel falavam em língua da carne, mas em Atos não, falavam em línguas, mas línguas que o Espírito dava para falar. Na Torre de Babel falaram em línguas e se separaram, mas em Atos não, falaram em línguas e se uniram para pregar as verdades do Evangelho de Cristo. Na Torre de Babel falaram em línguas e ninguém entendia, mas em Atos, quando falava em língua, a multidão dizia: estão falando das grandezas de Deus o Todo-Poderoso. Em Babel falava em línguas, mas não sentiam nada. Mas em Atos, quando falava em língua, eles sentiam o fogo de Deus ardendo dentro dele. E tem muitos sentindo o fogo de Deus aqui nessa noite. O diabo ficou preocupado com o derramamento do Espírito Santo e tentou de todas as maneiras lutar contra a igreja, massacrar a igreja, não deixar o Espírito Santo continuar sendo derramado. Do ano 1 ao ano 300, a história da igreja se levantou uma perseguição monstruosa. O diabo entrou nos imperadores, homens como Nero, Calígula, Vespasiano, Domiciano, Pio, Marco Aurélio, Trajano, e a igreja foi perseguida. Eu quero dizer para os irmãos, o Espírito Santo caía quando a igreja selava o seu testemunho com sangue nos primeiros anos da história dela. Assim como Estevão ficou cheio do Espírito Santo quando foi apedrejado, a história da igreja também nos mostra que quando se reuniam em arenas ou no Coliseu de Roma e jogavam os escravos para as feras, os escravos gritavam, os escravos tinham medo, os escravos caíam de joelho da onde sentavam os tribunos ou o imperador e diziam: imperador, o Senhor é Deus.
me tire aqui dentre as feras. E os coliseus, as arenas, aquele povo endemoniado, embriagado de álcool, de vinho, dando gargalhada, viam as feras estraçalhando as pessoas. Mas quando os cristãos eram lançados na arena, o Espírito de Deus caía sobre eles, porque não havia medo, não havia covardia, não dobrava o joelho para dizer que o imperador era Deus. Eles batiam no peito e diziam: pode vir, leão, que quando a carne desse servo de Deus tombar na arena, eu verei o rosto do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Levante a mão e dê um brado de glória a Deus pela fé dos nossos irmãos do início da era cristã. Diz a história da igreja que tinha vez que Nero se levantava na tribuna e perguntava para a assessoria dele, dizendo: por que esse povo não pede clemência a mim? Porque eles morrem com coragem, porque eles morrem cantando o que é isso. E a assessoria cochichava no ouvido dizendo: imperador, eles são cristãos, esse povo que crê em Jesus Cristo não tem medo de nada, eles morrem glorificando ao Deus que eles servem. O Espírito Santo caía ali e fortalecia. Além de matarem a igreja, começou o diabo a usar os imperadores para matar os apóstolos, os líderes da igreja. Você imagina o apóstolo Paulo, quando termina o livro de Atos dos Apóstolos, na prisão domiciliar em Roma. Mas a história da igreja diz que ele foi solto, mas antes de ir embora, Nero havia tirado fogo em Roma, porque ele queria construir uma cidade que levasse o seu nome, Nerópolis, e não deu certo. E ele culpou os cristãos disso. E Paulo foi novamente capturado antes de sair de Roma e foi levado para ser decapitado. Mas não era surpresa para o apóstolo Paulo. Eu imagino o apóstolo Paulo chegando diante do carrasco, olhando bem firme para o carrasco, mas a carta dele, ele sabia o que ia acontecer. A segunda carta estava na mão de Timóteo. Eu imagino Timóteo lendo, Paulo dizendo: meu filho Timóteo, fiel ministro do Senhor, eu, Paulo, já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Mas tem uma coisa: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já a coroa da justiça já me está reservada, e não somente a mim, mas a todos que amarem a vinda do Senhor. A igreja se multiplicava. Do ano 300 ao ano 500, a história da igreja, o diabo muda a sua tática. Um certo imperador chamado Constantino procurou os adivinhos quando ia guerrear num lugar chamado Ponte Milvia. Todos os adivinhos disseram para ele: você perderá a guerra. Mas ele teve uma visão, e ele viu uma cruz sobre o sol poente, e uma voz que dizia: sob o símbolo dessa cruz ganharás a guerra. E ele foi e usou o símbolo da cruz e ganhou a guerra, e instituiu o cristianismo como religião oficial do Estado. Vigorou mais na sua sucessão, quando o imperador Teodósio tomou conta. Começou a aparecer igrejas, o povo era obrigado a ser cristão. A igreja não era mais voluntária, não era de coração aberto que o povo vinha para ouvir a palavra de Deus, era obrigatoriedade. O povo vinha sem transformação, sem regeneração. O mundo havia entrado para dentro da igreja. O Espírito Santo havia se perdido, mas havia entrado o espírito de Roma, o espírito militarista de Roma. Os cultos se tornaram nobres, pomposos, importantes, mas não tinha o principal, não tinha o derramado Espírito Santo de Deus. Vemos uma época que tem aparecido muitas igrejas, muitas seitas, e você pode perceber que lá não há um derramamento do Espírito Santo, porque não há diferença.
entre aquele povo e uma vida mundana. Não há diferença entre aquele povo e uma santificação diante de Deus. Estão longe disso. Mas eu glorifico a Deus por essa convenção, porque desde segunda-feira Jesus está derramando do Espírito Santo aqui, e tem muita gente sentindo a glória de Deus e sendo batizada. Aleluia! Mas do ano 500 ao ano 800 da história da igreja é uma outra época. O diabo, para impedir o derramamento do Espírito Santo, começa a trazer heresias para o mundo. Heresias. Haviam 2 papas na época de 500, no ano 500. Era um em Roma, outro em Constantinopla. Depois passa a ser um só. E começa a se esparramar heresias pelo mundo todo, que até hoje confundem e enganam a cabeça das pessoas. Batismo de crianças que não têm uma consciência do que deve se arrepender. Missa para as pessoas que falecem. Vela para quem passou para a eternidade. Extremoção para a pessoa que está nos momentos de morrer. Começou a aparecer estátua de santos, uma roupagem de cristianismo com paganismo para enganar as pessoas. Mas a pior heresia se chamava purgatório, em que as pessoas pagavam para ter direito de entrar no reino dos céus. Mas a exortação do Senhor para o povo dele naquela época era essa: sai do meio deles, povo meu, e não se contamine com os pecados da Babilônia. Queridos pastores e ministros, nós estamos vivendo uma época em que a nossa Assembleia de Deus também está sendo atacada por torpedos de heresias, por torpedos de inovações. Mas eu glorifico a Deus pela vida de tantos pastores que estão como guardiões, zelando pela sã doutrina. Estão existindo hoje pessoas que estão dizendo não. Para que a bênção de Deus aconteça na igreja, é preciso responder questionário com quebra de maldição com demônios, para a tua família ser abençoada. Mas eu quero dizer nessa noite que isso não é verdade. Não é a bênção de vitória que estamos precisando. Tem outros dizendo não, para a tua igreja ser abençoada, precisa deixar uma cadeira vazia no púlpito, que o anjo vai sentar nela, e é o trabalho do anjo que vai abençoar a igreja. Eu quero dizer que não é não, mas sabe o que nós estamos precisando hoje em dia? É sermos mais cheios do Espírito de Deus. Levante a mão e glorifique a Deus quem crê assim. Mas cheios do Espírito Santo. Aleluia. Do ano 800 ao ano 1200, o diabo conseguia ainda lutar para refrear o derramamento do Espírito Santo. Muitos irmãos nossos foram massacrados nessa época. Do ano 800 ao ano 1200 é chamada a meia-noite da era medieval. Quem cria na Bíblia e pregava o que nós estamos falando aqui nessa noite eram chamados de valdenses, outros de albigenses, outros de anabatistas. Mas eles eram massacrados. Deus vai cobrar caro de Roma o seu grande pecado. Existe uma mentira na mídia que diz que a maior atrocidade da história foi Hitler matando 6 milhões de judeus em câmara de gás, em campos de concentrações. Mas não foi, foi a perseguição de Roma. Mas o Apocalipse diz: Roma beberá o cálice da ira de Deus, o Todo-Poderoso, por causa do sangue dos nossos irmãos de fé do passado. Mas eu sei que enquanto você está aqui tendo liberdade de glorificar Deus, de ficar um pouquinho mais
nesse culto que vai acabar às 10 horas. Muitos que morreram do ano 800 a 1200, eles oravam a Deus pedindo uma nação livre, para que a palavra dele pudesse ser pregada e o nome dele pudesse ser adorado em público. E eles não viram isso, mas você está aqui participando disso nessa noite. Levante a mão e glorifique a Deus pela liberdade que você tem de adorar a Deus aqui. Glorifique a Deus pela liberdade que você tem de bendizer e adorar o nome dele aqui. Aleluia! Eu estou resumindo. Do ano 1200 ao ano 1500, Deus queria derramar do Espírito Santo. Então Deus começou a levantar pregadores. Deus levantou um pregador em Florença, na Itália, chamado Jerônimo Savonarola. E quando ele pregava sobre Apocalipse, as multidões afluíam para ouvir a pregação. E Florença começou a se converter a Deus. As crianças batiam palma nas casas, pegavam as revistas imorais, as máscaras carnavalescas, levavam na praça, faziam uma pilha, atiravam fogo. Enquanto o fogo queimava, o povo abria inário e louvava o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque havia um homem cheio do Espírito Santo que pregava lá, Jerônimo Savonarola. Mas o Papa não gostou disso, mandou um presente para ele. Jerônimo devolveu o presente e foi condenado a ser queimado em praça pública. Foi queimado dizendo: Senhor, perdoa, porque não sabem o que fazem. Houve um outro pregador chamado João Hus. Para esse nem houve presente. A sentença foi queimá-lo em praça pública. Só que Hus, o Espírito Santo estava caindo sobre ele no dia que ele foi queimado. E ele soltou uma profecia na praça dizendo, a palavra Hus significa ganso. Ele profetizou assim: eu sou ganso de Deus, e pelo papado serei queimado. Mas daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne, e esse o papado não conseguirá queimar, diz o Senhor dos Exércitos. Sharabagamba ragadalabanaba rabakalaba sharabadalabalaya. Sharabakanda ragadalabalaba shandaragadalaba. Shandaragadalabalabalabalabalabalaya. Dá glória a Deus quem está sentindo a presença dele. Dá glória a Deus porque ele é fiel em cumprir o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. "98 anos depois da profecia de João Hus, no ano 1500 a 1600, Deus levanta o cisne. Se converteu em Wittenberg, na Alemanha, um monge chamado Martinho Lutero, que foi o número 1 na universidade que estudou, tido como o homem mais inteligente e capacitado da sua época, o monge mais piedoso, que fazia os trabalhos mais simples do convento, até tinha o maior prazer de fazê-lo. Ele leu na Bíblia, e Deus revelou a salvação, e ele afixou 95 teses na porta do mosteiro de Wittenberg, dizendo que a salvação não era o que o Papa pregava, a salvação não era vela, a salvação não era missa, a salvação não era purgatório, a salvação residia na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sharabakanda rabagalabanabalaya. Só Jesus salva, só Jesus salva, só Jesus salva. Marcaram o julgamento de Lutero na cidade de Worms. Eu estive pregando na Alemanha no final do ano passado. Eu fui lá em Worms, na catedral onde foi o julgamento de Lutero. Entrei lá. Eu estive pegando em Stuttgart, na Alemanha. Eu fui em Worms, que ficava perto. O pastor me levou lá. Lutero foi para Worms.
Ele entra numa carruagem e vai para ser julgado. Os irmãos abraçam ele chorando e dizem: não vá, Lutero, o papado irá te queimar como queimou os outros pregadores. Lutero estava recebendo o Espírito Santo que caía e disse: eu estou pronto não somente a ir, mas a dar a minha vida por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Worms estava reunido o imperador, o papa, cardeais, barões, bispos, delegados, príncipes, toda a autoridade daqueles dias. E Lutero vai, entra na carruagem. Quando ele vê os pináculos da cidade de Worms, ele diz para o dirigente da carruagem: para. Ele desce da carruagem, olha para o céu azul e entoa para Deus o hino da reforma que ele compôs, dizendo: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. Aleluia. Lutero vai para Worms. Naquela noite ele não dormiu, orou a noite toda até o sol se levantar. Quando ele chegou na reunião, o Espírito Santo usou tanto ele que ninguém conseguiu condená-lo à fogueira. Excomungaram ele, mas ele não foi condenado à fogueira. Sabe por quê? Porque ele era o cisne que Deus havia levantado. Quando Lutero vai embora da reunião, aparecem os irmãos encapuçados e diz: Lutero, o Papa está revoltado com você. Ele vai armar cilada para você ser morto no caminho antes de chegar em casa. Deixa a gente te sequestrar, deixa a gente raptar. Tem um castelo escondido, você fica lá que você não pode morrer. Deus tem uma grande obra contigo. Lutero pensou bem e aceitou a ficar escondido com aqueles irmãos. Foi para o castelo. Naquele castelo Lutero teve anemia, porque ele só ficava num quartinho escrevendo. E a população perguntando: cadê Lutero? Lutero sumiu, cadê os seus escritos? Cadê Lutero? O que aconteceu? Aí de repente começou a aparecer Bíblia traduzida em alemão, Bíblia traduzida em francês, Bíblia traduzida em holandês. Aí o povo disse: Lutero está vivo, está traduzindo a palavra de Deus para nós. Glorifique a Deus, porque se você tem a Bíblia aí, é porque Deus encheu Lutero do Espírito Santo para a reforma. Diz a história da igreja que o diabo ficou tão louco, doido, desesperado, quando ele viu a Bíblia sendo traduzida, que ele foi lá no quartinho de Lutero dizendo: Lutero, para de traduzir a Bíblia. Eu trago um pergaminho aqui com seus pecados, suas faltas. Para, você não é digno, está aqui. Lutero viu, e dessa vez o pai da mentira havia escrito a verdade. Cada falha, cada fraqueza, cada deslize, o diabo acompanhava toda a vida de Lutero. Lutero disse: só tem esse. O diabo disse: tem mais, vá buscar. Volta Satanás para o segundo rolo. Lutero vê e fica chocado. Lutero diz: esse é o último. O diabo diz: não, ainda tem o último, vá buscar. Traz o terceiro pergaminho para Lutero. Lutero está lá triste, aborrecido, mas Jesus disse para os seus discípulos: quando estiverem diante de uma autoridade e não saber o que responder, não fique preocupado, porque o meu Espírito colocará a palavra de resposta na vossa boca, e vocês saberão como haverão de responder. Deus dá uma resposta para Lutero. Diz: espera aí, Satanás, antes de ir embora, pega a pena, molha na tinta vermelha e escreveu uma frase em diagonais nos 3 rolos, vermelho borrado, e diz: está aqui a minha resposta. E quando o diabo abriu o pergaminho, estava escrito assim: mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, me purifica de todos os meus pecados. Glorifique a Deus que esse sangue tem poder. Glorifique a Deus que esse sangue tem poder. Esse sangue já te purificou. Aleluia. Por causa da tradução da Bíblia, do ano 1600 a 1700, se tornaram protestantes, Alemanha, França e Holanda. Deus estava começando a preparar o caminho para um grande derramamento do Espírito Santo.
Mas do ano de 1700 a 1900 é que aconteceu. Deus começou a derramar do seu Espírito Santo na Europa, principalmente nos Estados Unidos, derramou na China também. Deus começou a levantar pastores, pregadores. Deus levantou D.L. Moody, Deus levantou Carlos Spurgeon, Deus levantou John Wesley, Carlos Wesley, Deus levantou Christmas Evans, Deus levantou Jonathan Edwards, Deus levantou Jonathan Goodford, Deus levantou Charles Finney, pregadores da palavra de Deus, que sacudiu as multidões e elas recebiam poder do Espírito Santo. Aleluia. O diabo começou a se desesperar de ver um avivamento na Europa, e principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Ele começou a trabalhar forte contra, e aquele avivamento começou a ter um declínio, começou a diminuir um pouco, começou a parar, começou a se tornar mais costumeiro. Mas no ano de 1900, eu faço uma analogia comigo, parece que eu vejo Deus se levantando do seu trono e andando em volta do globo terrestre, dizendo: para que continue o avivamento na Europa. Não é aí Ásia, não continente africano. Quando Deus vem para as Américas, Deus diz: não é América do Norte. Mas quando Deus vem para a América do Sul, Ele vê um país chamado Brasil. E Deus olhou e disse: é lá que eu vou levantar o meu exército. Levante a mão e glorifique a Deus. Quem faz parte desse exército, levante a mão e transborde agora no Espírito do Senhor, que te vocacionou, que te capacitou, que está aqui te enchendo. Aleluia. Parece que eu estou vendo Deus dizendo no começo de 1900: eu não completei ainda a profecia que eu usei em Joel, mas eu vou completar agora. Daniel Berg, Gunnar Vingre, levanta, vai lá no Brasil e levanta a Assembleia de Deus. Irmãos, eu vou falar um negócio agora, que eu estava orando no hotel antes de vir para cá e as minhas lágrimas corriam. E você vai entender o significado disso. Em 1911, 411 anos de Brasil, nunca uma pessoa havia sido batizada com o Espírito Santo nesse torrão natal. Nunca uma bandeira negra de Satanás estava levantada. Mas em abril de 1911, depois de uma reuniãozinha num porão, em que Daniel Berg e Gunnar Ving falava para algumas irmãs e irmãos, dizendo: busquem o batismo com o Espírito Santo, busquem que Jesus batiza, busca que vocês vão falar em línguas, a promessa é para nós hoje. Aquelas irmãs começaram: batiza Jesus, nos batiza com o Espírito Santo. Os irmãos começaram: nos batiza. E numa madrugada, uma irmãzinha chamada Celina de Albuquerque, ela saiu da oração, foi para a casa dela, e quando ela orou de madrugada antes de dormir, ela começou a sentir um calor no corpo dela e glorificar o nome de Jesus. E de repente foi a primeira
A primeira pessoa que o Espírito Santo caiu aqui no Brasil, a língua dela enrolou e ela falou em línguas estranhas, em mistério com Deus, foi batizada com o Espírito Santo e fogo. Eu imagino o diabo olhando aquela cena, andando de um lado para o outro, preocupado no inferno. Os demônios chegando e dizendo: chefe, o senhor está preocupado com isso que aconteceu no Brasil? Ele dizendo: eu estou. Vocês viram lá aquela mulher, Celina de Albuquerque, foi batizada com o Espírito Santo. Olha, se ficar só nela, tudo bem, não faz medo. O problema é se ela for a primeira de uma multidão que vai começar a ser batizada. Você vai dizer: não, chefe, não é assim não. 411 anos uma. É cada 411 anos que um vai ser batizado no Brasil com o Espírito Santo. Não vai ter mais não. Não se preocupa não, é só ela. A cada 411 anos vai ter um só batizado. Levante a mão quem é batizado com o Espírito Santo aqui. Glorifique a Deus com vontade, porque esse Pentecostes se esparramou. Sinta o poder de Deus para falar em línguas. Sinta o poder de Deus para falar em língua. Sinta o poder de Deus. Jesus começou a batizar. E está batizando agora. Glorifica a Deus aí na arquibancada. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Ele vai batizar para mostrar que Ele é o mesmo. Tem pessoas ligando que estão sendo batizadas com o Espírito Santo, assistindo na casa delas. Glorifique o batizador. Levante a mão e glorifique a Deus nessas arquibancadas. Levante a mão e glorifique a Deus. Jesus derrama mais, derrama mais, derrama mais, derrama em quem está assistindo pela televisão. Aleluia! Convenção da Assembleia de Deus é assim, é pentecostal, é fogo, é língua estranha, é brado de glória a Deus, é vibração diante do altar do Senhor. Jesus está batizando, Jesus está batizando. O Narvig e Daniel Berg levantaram naquele salãozinho em Belém do Pará. Missão da Fé Apostólica. Aí depois mudaram, não é esse nome não. O que Deus quer é a Assembleia de Deus. E quando colocaram a plaquinha Assembleia de Deus, a mão de Jeová desceu, salvando em todo o Brasil. Salvando no Rio Grande do Norte, salvando em Alagoas, salvando em Pernambuco, salvando no Pará, salvando no Rio de Janeiro, salvando em São Paulo, salvando no Mato Grosso, salvando em todas as regiões.
salvando e batizando, 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 e curando, 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 aleluia! Nós estamos aqui todos com sapatos bons, mas a história da igreja diz que Daniel Berg, no começo, estava com o sapato rasgado. Daniel Berg chegou a dormir na casa do pastor Anselmo, que está aqui. Mas no começo, Daniel Berg estava com o sapato rasgado, e ele pisou num monte de espinho. Ele sentou num banco, tirou o sapato, tirou a meia, e começou a tirar aqueles espinhos, devagar, muito dolorido. E ele disse assim: olha, diabo, não tem problema que você colocou um espinheiro para me pisar, mas também tem uma coisa: cada espinho que eu tiro do meu pé é uma Assembleia de Deus cheia de crente que Deus vai levantar, que vai falar em línguas e vai dar glória ao nome de Jesus. Eu vou terminar agora fazendo um quadro aqui que me vem à mente. A história da igreja não diz, mas em 1932, quando Gunnar Wing vai embora do Brasil para morrer na Suécia, ele se despede do seu companheiro Daniel Berg. E eu imagino aquela despedida. Fique em pé aqui um pouquinho, querido. De frente aqui para mim. Você é o Daniel Berg e eu sou o Gunnar Wing. Gunnar Wing estava fraco, cadavérico, abatido, muitas enfermidades. A luta havia sido grande, mas a Assembleia de Deus estava esparramada no Brasil. 1932, ele tinha algumas semanas mais de vida. Eu imagino Gunnar Wing se aproximando de Daniel Berg e dizendo: meu companheiro, eu venho aqui para me despedir de você, porque estou voltando para a nossa terra, para a Suécia. O trabalho foi árduo. Olha, Daniel Berg, nós não temos hoje nem 50 pastores ainda nesse Brasil. Mas se Jesus não voltar daqui uns anos, eu creio que vai haver uma multidão de ministros que vão levantar a palavra e pregar em todo o Brasil o que nós viemos trazer aqui, a chama do Pentecoste. Aleluia. Você imagina que abraço que foi? Até um dia, companheiro, eu não sei se eu volto no Brasil, mas se não voltar lá na glória, a gente se encontra para recebermos o galardão do trabalho. Estou indo, Daniel Berg, mas eu deixo uma herança para o Brasil. Eu não deixo dinheiro, eu não deixo prata e ouro, mas eu deixo a Assembleia de Deus cheia do Espírito Santo. Fique em pé glorificando a Deus, fique em pé glorificando a Deus. Sinta o poder do Espírito Santo, sinta o poder do Espírito Santo. Deixa o fogo cair na tua vida, crente pentecostal.
Aleluia! Diga para quem está do teu lado assim: nós somos a Assembleia de Deus, nós somos pentecostais. Diga aí nas arquibancadas, diga aqui, nós somos a Assembleia de Deus, nós somos pentecostais. O Espírito está sendo derramado! O Espírito está sendo derramado! Receba! Não adianta ter lei de 60 decibéis para calar esse povo pentecostal. Não adianta. O diabo fica levantando essas coisas. Ninguém se incomoda com barulho de carnaval. Ninguém se incomoda com o barulho de comícios que vão até tarde, perto das nossas residências e não nos deixa dormir. Ninguém se incomoda com discotecas. Agora vem essa lei, querendo calar esse povo. Não, esse povo vai orar, e não tem lei que venha calar a boca desse povo, que recebe o derramado Espírito Santo, e abre a boca e glorifica o nome de Jesus. Vai glorificando o que Ele está derramando. Vai glorificando o que Ele está derramando. Jesus, derrama também, Senhor, nos telespectadores que estão na sua casa. Derrama, Senhor, derrama. O fogo do Pentecostes está aceso. É o encerramento do culto da convenção geral. Eu estou ouvindo um barulho como o som de muitas águas. É o povo de Deus nessas arquibancadas glorificando o nome do Senhor e falando em línguas. São os obreiros aqui na minha frente, são os obreiros aqui na minha retaguarda. É como o som de muitas águas. Batiza, Jesus! Oh, glória! Oh, aleluia! Olha o derramado Espírito Santo, olha o derramado Espírito Santo, olha o derramado Espírito Santo nas arquibancadas. Manda mais, Jesus, manda mais, Jesus, manda mais. Olha o derramado, tem gente pulando, tem gente saltando. Olha o derramado Espírito Santo. Olha, o cinegrafista deu um close nas arquibancadas. Tem gente pulando, falando em línguas, recebendo o derramar. Isso é a Assembleia de Deus. Isso é uma igreja que vive essa doutrina. Isso é Pentecostes genuíno. Receba mais! Batiza Jesus, batiza Jesus, queima!